Jesus acabou de revelar para mim que justamente essa realidade da gente sentir a dor dele é quando a gente tem intimidade com ele, com as verdades. Se a gente conhece as verdades de Jesus e ouve as verdades que ele fala, aquilo que ele fala é como se fosse uma carta e provoca em nós naturalmente sentimentos de compaixão, né? Por Jesus, empatia por Jesus. E aí essa carta de amor que nós estamos lendo, que são esses escritos, produzem em nós sentimentos. E esses sentimentos são a própria vida de Jesus em nós. Então ele falou isso. Então que é muito natural, que não é uma coisa extraordinária. Eu estava pensando, né, sobre isso. E aí fiquei pensando, né, se todo mundo tomasse a consciência que a Santíssima Trindade habita dentro de nós, era só ir perguntando, né, conversando. Uma hora a gente conversa com Deus, outra hora com Jesus, outra hora com o Espírito Santo. E a gente vai tocando a nossa vida em paz, né? Por isso que tem paz. Porque não precisa ir longe, né? Por isso que é no lugar e na condição que você vive. Porque eu não preciso sair daqui, por exemplo, aqui da onde eu tô, para ir lá no Vaticano, em Roma, para encontrar Deus, ou ir lá em Medjugorje. Eu não estou desfazendo dos lugares santos, imagina, né? São sinais maravilhosos, mas eu não preciso sair daqui para obter a mesma graça, né? É isso que, lendo o livro do céu, principalmente nesses trechos, né? Da Santíssima Trindade dentro de nós. E é isso, né? A gente ir conversando com ela dentro de nós. E ela vai respondendo. Isso é maravilhoso, Só que eu entendo, né, assim, que a Santíssima Trindade, ela é livre em nós, né? E Deus, ele é tudo, né? Então ele fala de várias formas. A gente pergunta e às vezes ele vai responder no irmão, né? Em algum detalhe, algum livro, alguma coisa que a gente vai ler, alguma coisa que a gente vai escutar, alguma situação que a gente vai vivenciar, né? Então eu entendo que as nossas perguntas, elas são respondidas de várias formas. Deus utiliza todas as formas para se comunicar, né? E é no livro do céu, e Nossa Senhora também sempre fala muito, né? Ficai atentos, né? Então é esse atentos esse atento que eu entendo, né? Fica atento que a gente vai responder, a gente vai te ensinar de várias formas, né? Então é assim que eu entendo assim essa parte, né? De Deus comunicando com a gente. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Primeiro eu vou ler o que a Aline está falando aqui, dessa luz que ela teve, para ver se eu entendi. Jesus está em todas as pessoas, todos nós somos Ele. Jesus está em todas as pessoas, porque Jesus, a nossa vida, ela vem de Jesus. Não tem jeito de a gente estar viva aqui na Terra se não for por causa de Jesus, por causa dele mesmo. Por quê? Qual foi a nossa... O que o Pai falou lá no Gênesis? Qual que é o preço do pecado? É a morte. Se o preço do pecado é a morte e nós pecamos, éramos para estar mortos.
eternamente. A gente continua a gente continua com a herança com a condenação da morte corporal, mas a morte espiritual, a partir do momento que a gente vive para Deus, que a gente se entrega para Deus, para Cristo e aceita essa vida nossa que está com Ele, aí já não tem mais essa condenação eterna. Então quer dizer que a minha vida depende totalmente dos méritos de Cristo, porque Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida com o Pai. Então, o preço do meu resgate, do pagamento para eu estar viva, estar com Ele, não tem outro jeito. Ele é a fonte da minha vida. Porque eu estava condenada a morrer eternamente por causa do pecado. Então, Ele comprou a briga, né? Tipo assim, briga não, mas Ele pagou o preço para eu estar hoje viva. Porque se a gente pensar assim, a alma, a alma que é eterna, né? A alma que é eterna. Se a alma que é eterna, ela estava condenada a morrer, a ficar eternamente longe de Deus, mas ela ia continuar viva assim, né? Mas no inferno. Então, e sem a alma, o corpo está morto, né? O corpo é morto sem alma. Não existe ninguém no mundo desalmado. Não existe nenhuma pessoa na face da terra desalmada, sem alma. A pessoa sem alma está morta, o corpo está lá estendido no chão. Então, me ajuda, Senhor. Eu estava pensando numa coisa e perdi aqui. Então, se é a nossa alma que é eterna, é na alma, né, que tem que ter a vida. E a alma é uma parte de Deus. Então, não tem como Deus não estar em nós, se a gente está vivo, respirando. Isso é impossível, porque a alma é uma partícula de Deus. E aí, então, Jesus está em todos. Aí a Aline falando aqui, que Jesus falando para ela essa luz, né? Que se a pessoa está triste, brava, preocupada, depressiva, é Jesus que está triste. Entendi isso? Eu entendi assim, que o que você está sentindo de tristeza, de depressão, de sofrimento na alma, é o sofrimento de Cristo que habita em você. Que Ele está sendo muito maltratado na sua alma por causa do pecado. Então, se tem uma pessoa que está vivendo totalmente no pecado e ela está com depressão e ela está triste, ela está em desespero, isso é consequência do pecado. Quem está sofrendo a consequência do pecado é Jesus, porque é Ele que paga a nossa dívida continuamente. Ele nos perdoa continuamente, Ele nos justifica diante do Pai continuamente. Lá na cruz, Ele pagou, né, no dia quando Ele estava aqui na terra, que Ele morreu lá na cruz, Ele pagou, Ele já via todos os pecados, e é naquele momento, daquele sofrimento, Ele pagava todos os pecados do passado, presente e futuro. Mas o pecado que Ele estava vendo lá naquele momento lá da cruz, há 2000 anos, Ele estava vendo, por exemplo, o meu pecado de hoje. Então, Ele está em mim, Ele tinha que vir em mim, agora, nesse instante, no presente, para viver em mim, para pagar ao vivo o pecado na hora que está acontecendo. Isso aí é complicado de entender, né? Porque Deus não tem passado, presente e futuro, mas então o sofrimento dele está sendo oferecido agora. Se eu estou pecando agora, Deus o livre, se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse agora em pecado mortal. Nesse mesmo instante, nesse mesmo momento que eu estou pecando, Jesus está aqui dentro de mim, sendo flagelado, sofrendo, crucificado. Agora, nesse instante, nesse momento, Ele está oferecendo ao Pai o pagamento dessa dívida, justificando, porque senão eu morreria. Porque o preço do pecado é a morte eterna. Ele paga por mim esse pecado. E Ele sofre e oferece. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Pai, perdoa, Pai, perdoa. E aí, ele alcança do Pai as graças, todas aquelas graças lá que ele descreve lá na vida íntima. Ele oferece tudo junto com o sofrimento dele, ele clama ao Pai.
para me enviar graças, para eu ver o erro e me converter na mesma hora. Então, esse sofrimento de Cristo dentro de você causa essa tristeza. Para quê? Porque ele vai, como que fala? Ele vai comunicar o que ele está sofrendo por causa do pecado que você está fazendo agora nesse momento. Imagina que você está cometendo, que você cometeu um crime, roubou alguma coisa, fez um crime horroroso. E aí Jesus está sofrendo muito dentro de você, como ele fala na Vitoriosa Rainha do Universo, que ele está no pecador mortal. Como? Crucificado, flagelado, oferecendo a dor dele para alcançar o perdão do seu pecado. Então, se ele está sofrendo, ele comunica esse sofrimento dele para você perceber que tem alguma coisa errada, para você acender um alarme, que é o sofrimento que você está sentindo é um alarme, é um meio para você entender que tem alguma coisa errada com você, que tem alguma desordem. Porque imagina se você roubasse, matasse, tivesse na luxúria, no roubo, na mentira, em tudo quanto é coisa, na vaidade, e você ficasse muito feliz, plenamente feliz, assim, em paz, sentindo nenhuma perturbação, nenhuma tristeza, nada, nada, nada. Se você estivesse pleno de felicidade, como você ia perceber que tinha algo errado com você? Que você está se autodestruindo, se matando, porque o pecado gera morte. Então, para a gente perceber que tem alguma coisa errada, acender um alerta que você está indo para o caminho errado, é o sofrimento, é a dor, que é a dor de Cristo em você. Então, ele comunica essa dor essa dor que o pecado está causando e que ele está pagando. Ele comunica com você para falar: tá errado, volta, para com isso. Olha o que está causando, eu estou aqui com você, eu moro em você. Aí a forma como ele habita na alma, essa coisa da habitação, isso aí já é mais complicado, eu não entendo direito. Porque eu estava lendo um trecho agora mesmo, ele falando com a Luísa perguntando como que é o Senhor, como que o Senhor vive misticamente na pessoa pela graça, e como o Senhor vive, como o Senhor fala na divina vontade, que a alma que está na divina vontade é sua vida real, igual na Eucaristia. Qual é a diferença entre a vida na graça e a vida real? Aí ele explicou para ela, e ia ter que meditar, e eu não vou poder agora, mas é um trecho incrível, que ele explica a diferença de como ele habita na alma que vive na divina vontade, que é real, a vida dele real, seu corpo, ele transforma o seu corpo, seu sangue, sua alma na habitação dele. Você é ele mesmo, real, igual ele consagra a hóstia, ele falou para ela: a hóstia não é meu corpo, meu sangue, minha divindade? Corpo, sangue, alma, divindade, não é? Então, com a pessoa que vive na divina vontade, eu faço a mesma coisa. Eu consagro ela, e a carne dela é minha carne, o sangue dela é meu sangue. E eu só consigo fazer isso porque a pessoa não tem vontade humana. Porque eu só consigo fazer isso na hóstia, no pão, porque ela não tem nenhuma resistência, ela não tem vontade, ela não se opõe a que eu quero fazer. Então é minha carne que está ali, meu sangue. O que era pão virou carne, virou sangue. Mas se tivesse alguma coisa, a hóstia falasse: eu não quero isso, não dá certo. E a mesma coisa é a alma, o corpo da pessoa. Se tem alguma resistência, mínima que seja, ele não consegue, não tem como ele consagrar para ser o corpo dele ali. Então é muito grande esse mistério, mas o que eu entendi aqui que ela está falando não é disso, de viver na divina vontade, é da pessoa que está no pecado, que está sofrendo. E aí, ao invés da pessoa, aí ela está falando aqui, Jesus falando para ela, ao invés da pessoa pegar esse sofrimento, esse sentimento, aí entender que isso é causado pelo pecado, que é Deus que está sofrendo dentro de você, e você se arrepender, né? Vem a luz de Deus, Deus vem iluminar,
a pessoa para entender que isso está sendo causado pelo pecado. O anjo da guarda vem, ele manda outras pessoas te falar para infundir em você o arrependimento. A graça vem de todos os modos, ele usa. Jesus fala com a pessoa, só que vem o demônio também, porque ela está em pecado. E aí a porta está aberta. Aí vem o demônio, vem a vontade humana falando para ela: não, você tá triste desse jeito? Vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, vai tomar um chopp, vai viver sua sexualidade, vai roubar mais, vai comprar. Aí ele te mostra várias outras opções para você sair daquela tristeza, né? E aí no momento passageiro, enquanto você está bebendo, enquanto você está lá na luxúria, na vaidade, comprando, tem ali um certo momento de felicidade que é da carne, né? É a sensação da carne. Então a carne vai te dar uma sensação de alívio. Por exemplo, o vinho vai te embriagar, você vai ficar com uma sensação de alívio. Mas a alma está cada vez mais perturbada com medo. Só que enquanto você está satisfazendo o prazer da carne, a sua alma está sofrendo só porque você não percebe, porque você está na parte inferior da alma e você está se satisfazendo. Mas quando acaba aquele efeito da droga, o efeito da sexualidade, o efeito de comprar alguma coisa, o efeito da comida, aí você cai numa depressão pior do que antes. A tristeza aumenta, porque aí vem Jesus sofrendo mais. Quando você peca mais, aí o sofrimento aumenta mais ainda, e ele vai infundir mais, você vai sentir mais tristeza. E essa tristeza na Argentina é a voz dele te falando: tá errado, você não é para viver assim. Você não foi criado para isso. Tem uma voz lá na nossa alma, uma natureza nossa que Deus criou de buscar a felicidade. Então você vê que tá ficando ruim, eu tô bebendo, eu tô com um monte de mulher, ou se for uma mulher que tá com um monte de homem e não sei o que, e eu tenho tudo, eu compro tudo que eu quero. Eu tenho o melhor carro do ano, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não tô feliz. Então tem alguma coisa errada em algum momento. Por causa dessa infelicidade, não está casando. Você vai usar sua inteligência para perceber. Eu estou em busca de felicidade, né? Eu estava triste. Aí eu comprei o carro que eu queria, eu casei com a pessoa que eu queria, ou eu estou solteira e eu tenho todas as mulheres que eu quero. Eu sou famoso e eu estou infeliz. Então tem alguma coisa errada. E a pessoa vai começar a se questionar. O que está acontecendo? Os cantores, por exemplo. Lembrei agora de um cantor muito famoso que vive com depressão. E ele tem tudo que ele quer. Ele não sei se ele usa droga, não sei. Mas ele bebe, ele tem uma mulher linda, maravilhosa. Ele tem um filho. Ele deve ter a mulher que ele quiser do Brasil. Se ele ligar para ela e falar: vem aqui agora, e a mulher vai. Eu não. A mulher que ele quer do Brasil, não. Qualquer um. Tem muitas, quer dizer, nem todas iriam. Nem todas iriam. Ai, meu Deus, engraçado. Mas assim, a maioria, se ele ligar, se falar assim: eu quero você, a pessoa ia. Então ele tem tudo que ele quer, mas ele tá com depressão. Por quê? Aí na hora da depressão, ele pensa, ele começa a se questionar: tem alguma coisa faltando. Aí na hora desse tem uma coisa faltando, Deus vem falar de novo: é eu, meu filho, sou eu que falto na sua vida. É esse pecado que tá fazendo isso. Então, eu entendi isso. Se a pessoa aceitar esse sofrimento, aceitar e falar assim: eu estou sofrendo, é por causa do pecado. É Deus que está sofrendo em mim, é Deus que está me chamando, Ele tá me chamando para voltar, porque é o pecado que está causando. Então, se você tiver nesse momento do sofrimento, é a hora mais propícia para você encontrar com Deus, para você encontrar a verdade. É na hora do sofrimento, como foi falado na aula. É na hora do sofrimento que a vida divina se manifesta mais claramente. É a hora de você se converter e entender o que está acontecendo. Aí você abre a luz assim: nossa, é por isso, então eu vou largar todo o pecado. Aí você começa a viver sem pecado e experimenta a verdadeira felicidade, a real felicidade. Aí você nunca mais pode cair no pecado, igual eu falei, que se ele ligasse para qualquer mulher do Brasil, eu falei: não, retiro o meu nome dessa lista, porque se ele me ligar, eu vou falar assim: meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, tá faltando Deus na sua vida. Eu posso até ir aí mesmo, mas é para te converter, para poder te contar o que tá faltando na sua vida. É Deus.
Você tem tudo e você está indo atrás de outras mulheres, você tem a sua já. Você está buscando o quê? Você já é rico, você tem tudo e você está infeliz, né? O que você está querendo? Tá faltando. Use sua inteligência para pensar que se dinheiro trouxesse felicidade, prazer trouxesse felicidade, você era a pessoa mais feliz desse Brasil, porque você tem tudo que você quer. Se você quiser comprar um barco, só ir lá e comprar. Se quiser comprar um avião, você vai lá e compra. E não, você está infeliz, está com depressão, está com alguma coisa errada. Não está certo. Pensa comigo. Na hora do sofrimento, é a hora que Deus aparece. Aí é a hora que a pessoa consegue enxergar a realidade. E aí a pessoa vai caindo de abismo em abismo, porque ela cai na conversa do demônio, mas uma hora, se ela quiser, ela volta, né? Aí o que acontece? Aí ele falou aqui, vai ver jogo, TV, se distrair, depois mata, rouba. O demônio vai falando isso. A pessoa não quer aceitar ser triste, mas isso que ela está buscando vai deixar ela mais triste ainda. Mais triste ainda. Não aceita humilhação. A pessoa, tipo, ouvindo o demônio, ela ignora Jesus dentro dela. E não é mais Jesus reinando, mas o demônio. Ela entrega a vontade para o demônio. Pois ela sufocou a voz de Jesus. Por livre e espontânea vontade, ela sufocou a voz da consciência que falava para ela. A voz da consciência é Deus falando para você que está errado. Não quis aproveitar esse sentimento para alimentar Jesus com amor. O amor faz acabar a dor. Alimenta o Jesus deprimido, triste, bravo, que a pessoa não gosta. Ela quer expulsar esse sentimento e vai amar as coisas, não, e vai amar coisas, pessoas e não a Deus. Então foi isso que eu entendi. Deixa eu ver aqui. Sobre a Ruth falou sobre a tristeza da alma da pessoa que não quer entender Jesus, querendo ser alimento. Meu esposo sente essa tristeza e acha que precisa sair para distrair essa dor, essa busca de prazer, distração. Isso mesmo, a pessoa fica buscando. A gente sabe, porque eu já vivi assim. Ah, eu tô triste, vou comer um chocolate. Tô triste, vou tomar um sorvete. Ah, eu tô triste, vou tomar um café. Eu tô triste, vou sair. Eu tô triste, vou comprar. Mas é Jesus que estava triste em mim, eu não percebia. Quando eu percebi que era Ele, eu quis mudar de vida. Aí eu não quero mais saber. E hoje, o que acontece com quem vive na divina vontade? Agora falando de quem vive na divina vontade, que não tem pecado nenhum. Nenhum, que está vivendo, que Cristo consagra essa pessoa como corpo, sangue dele. É Ele que está vivendo. Então você sente sofrimento do mesmo jeito. Porque seu coração e o dele bate numa só pulsação. Então você sente a dor do coração dele. Só que ele não deixa você sentir tudo, senão você ia morrer. Você ia morrer de tanta dor, porque é muita dor que ele sente. Ele sente a dor do mundo inteiro. E aí ele comunica com você e você aceita, porque você ama ele. Você fala, não, eu quero sentir a dor do seu coração. E você, quanto mais você tem intimidade com ele, mais você sente. Eu sinto, a Aline falou esses dias nos vídeos do final de semana, eu sinto muito essa dor dele. Não tanto, eu falo para ele, eu quero sentir a dor, eu quero sentir toda a dor. Aí mas eu penso na mesma hora, vem a luz assim, você ia morrer se você sentisse toda a dor. Mas só da gente ter a vontade de falar com ele, eu quero sentir sua dor. Não fica sofrendo sozinho, porque a gente ama a pessoa, a gente vive pra ela. Aí você olha pra ela, ela tá chorando, você fala, eu quero chorar, o que foi? Vem aqui que eu quero te consolar. E você sente a dor da pessoa. Então, E é uma dor tão grande, como a Aline falou, uma dor tão grande que eu não entendo às vezes de onde vem tanta lágrima. Eu sou muito chorona, então eu choro muito às vezes. Nem sempre, mas algumas vezes eu choro. Eu estava terminando de ver uma série, eu estava vendo televisão com meu esposo. E aí eu vendo lá a série, na série falava assim, é uma série muito legal. É um médico que ele é autista, chama Um Milagre. É um médico que ele é autista e ele foi trabalhar como residente de um cirurgião. E esse menino ele é legal o jeito dele, assim, ele é muito amoroso, ele é muito humano, sabe? Ele é muito verdadeiro, ele fala sempre a verdade. E ele cativa as pessoas, mas ele sofreu muito para cativar as pessoas, mas ele agora cativou e ele é muito inteligente. E aí ele fala algumas coisas assim que eu fico falando assim, isso é de Deus, mas eles não falam de Deus, mas é de Deus. O amor que ele sente pelo irmão,
sabe, várias coisas. Eu sei que esse dia eu vi, eu não lembro por quê, mas aí eu fui pro quarto depois, meu esposo ficou na sala, eu fui pro quarto, e eu conversando com Jesus, eu falo, Jesus, eu não entendo por que o Senhor não é amado. Eu não entendo, eu não consigo entender porque é tão simples, pra mim é tão simples. Foi porque o irmão falou, ele falou assim, o menino falou assim, ele perdeu o irmão morreu por causa dele. O irmão mais velho cuidava dele, o irmão tinha uma coisa com ele, de cuidado com ele, muito grande. O irmão amava ele demais, amava muito. Falava dele, falava que ele era feliz porque ele amava demais. E ele morreu. E parece que no acidente, eu não vi essa parte do episódio, mas parece que no acidente, ele tipo se sacrificou pelo irmão mais novo. Então, e aí o menino que é autista ficava se culpando porque o irmão tinha morrido por causa dele, que ele era um peso pro irmão dele, e não sei o que, ficava triste. Aí o professor dele, que tipo adotou ele, falou assim, você não é um peso pro seu irmão. Seu irmão te amava demais, ele falava de você. Eu peguei, aí ele entrevistou a professora do irmão e mostrou pra ele, falou, olha aqui, o que seu irmão pensava de você? Ele te amava tanto, pra você ele era tudo, então ele fez isso por amor, não pense que foi um peso pra ele. Aí o menino falando assim, aí lá no hospital tem vários pacientes que perdem o irmão. E tinha uma menininha que falou a mesma coisa, eu sou um peso para minha irmã, porque a irmã cuida dela, a irmã mais velha cuida dela, eles não têm mãe, são duas órfãs. Aí a menininha falou assim, eu sou um peso para minha irmã, e chora, e chora. Aí o médico, que é o autista, falou assim, não, você não é um peso. Aí ele aprendeu, né? Você não é um peso para ela te ama, por isso que ela faz isso. Então, viva, se sua irmã morrer, porque a irmã ia fazer uma cirurgia, ia doar um intestino para ela, e era muito arriscada a cirurgia. Aí o menino falou assim, se sua irmã morrer, você vai viver aqui na terra para honrar o sacrifício que ela fez por você. Então você vai viver feliz, não pensando que você é um peso para ela, mas que ela deu a vida dela para você. Então você tem que viver na terra todo dia agradecendo e sendo o melhor que você pode para honrar o sacrifício da sua irmã. Sua irmã morreu por você e você está viva na terra, então honra o sacrifício dela. Eu falei, olha, é Jesus. O que Jesus fez? Jesus é nosso irmão mais velho. O que ele fez? Ele morreu por nós. E a gente precisa de pensar assim, eu sou um peso para Jesus porque ele morreu por minha causa. Não, ele fez isso por amor. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que pensar igualzinho esse menino. Eu tenho que viver honrando o sacrifício do meu irmão. Ele morreu por mim. Se eu estou viva aqui na terra foi por causa de um sacrifício dele. Então para honrar ele, eu agradeço todo dia pela minha vida. E vou viver para honrar esse sacrifício dele, para honrar o sangue dele que foi derramado por mim. Então eu vou viver da melhor forma possível. Eu vou viver como ele gostaria que eu vivesse. E ele falou tudo que ele desejava para mim. E aí eu terminei de ver, né? E falei, Jesus, por que o povo não entende? Olha pra você ver, tá no filme. Até no filme eles entendem isso. Por que é tão difícil entender que o Senhor é nosso irmão, que o Senhor morreu por nós e que a gente tem que viver para honrar seu sacrifício? E eu chorava tanto falando com ele. Eu não entendo, Senhor. É tão simples. Por que o mundo não entende? Por que eu tenho que falar? Eu tenho que falar assim. Eu não consigo ter uma conversa dessa com todo mundo, falar desse jeito, abrir o coração, abrir o jogo e falar isso que é a verdade. Não é todo mundo que quer ouvir isso. Por quê? Eu não consigo entender. Claro que como a gente fala, não vou ficar falando porquê, mas o porquê é uma palavra que conecta, né? Conectivo. Não tem jeito de eu não usar a palavra porquê. Eu não falei com ele no sentido de questionar, mas né, de questionar a vontade dele. É esse porquê que ele não quer que a gente use. De questionar a vontade dele de se rebelar. Não é isso, mas eu penso, eu não consigo entender isso. Essa dificuldade que a gente tem de falar com as pessoas. E aí aí foi por isso que eu tava falando com meu esposo, que ele não abriu o coração. Foi porque eu estava fazendo a oração lá na hora do café da manhã. No outro dia, eu fui fazer a oração do café da manhã e eu estava falando isso. Eu falei, Jesus é nosso irmão que morreu por nós e a gente tem que honrar ele. Falando o que o menino tinha falado na série que meu esposo estava vendo. E ele me cortou e falou, chega. Nossa, gente, mas doeu tanto.
Eu sinto a dor de Jesus por isso, porque eu não consigo falar a verdade com todo mundo. Isso, nossa, meu Deus do céu. Sabe, é a dor de Jesus que a gente sente nessa hora. É ele. Aí os vídeos que a Aline colocou esse final de semana falou justamente disso também, da gente. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade para ver Jesus dessa forma. Não é todo mundo, isso é raro. A gente vê Jesus como esse irmão e ter essa sensibilidade, ter essa empatia e querer sofrer o que ele sofreu e falar assim: você é meu irmão, eu estou aqui para te honrar. Isso não é comum. Só que a gente vive hoje de uma forma assim, acha isso tão normal e conseguiu abrir os olhos para ver essa verdade que a gente não consegue nem entender, como os outros não conseguem enxergar. Só que aí a gente volta e pensa: mas eu também era assim, não é fácil. Existe uma guerra, né, espiritual, e que Deus nunca vai tirar. É Deus mesmo que, como foi falado, né, é Deus mesmo que vê que a pessoa não está preparada para receber essa verdade e fecha a mente. Aí é complicado, muito complicado. Mas eu 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 entendi várias coisas. Nossa, esse final de semana foi perfeito, né? Assim, tanta verdade, tanta verdade. E outra coisa que aí na hora que eu ficava ouvindo, ficava tentando partilhar para não perder, né? Mas o Senhor guarda no nosso coração o que Ele quer que fala. Eu só podia falar hoje. Da gente ver Jesus de forma muito simples, sabe? Da gente chegar ter essa consciência de que Ele está na respiração nossa. Que ela falou na formação também, que eu estava vendo sábado à tarde, enquanto eu fazia compra de material escolar, eu passei o dia inteiro na rua e ouvindo, né? Da gente conseguir essa verdade, ela vai entrando na nossa alma e a gente consegue ver que Deus está em tudo. Não é fácil ter essa sensibilidade. É uma graça de Deus, mas que de tanto você ter contato com Deus, através da verdade que a gente está lendo, essa sensibilidade vai acontecer. Seus olhos vão se abrir para ver Deus na respiração, para ver Deus nas coisas mais simples, na sua mão se movendo, como ela falou. Na sua mão se movendo, como Jesus falou. Você vê Deus no seu piscar de olhos, enxergar que a sua respiração está vindo dele. Isso acontece por causa da palavra que a gente medita, dessa intimidade que você tem com ele, dessa busca. Só assim que você vai conseguir entender. Você vai encontrar Deus, você vai tocar Deus. Como ela falou, eu toco Deus. Eu também, eu sinto Deus assim, muito presente. Eu toco Ele. Com a alma. Com a alma. Eu tenho certeza absoluta que a minha alma vê Ele claramente. Claramente, sem dúvida. Não importa se eu não vejo Ele com meus olhos humanos, que eu não escute Ele com o ouvido humano. Eu não espero isso. E como foi falado, essas manifestações extraordinárias de Deus é uma exceção. Mas ele quer que a gente veja Ele nas coisas mais simples, que Ele não tem que ficar se mostrando, se exibindo, né? Se exibindo várias vezes para o mundo. Para quê? Porque Ele quer que a gente tenha esse olho dele. Se Ele já está no sacramento, se o sol já nasce todo dia, se o céu está aqui, não tem porquê a gente querer que Deus se manifeste de forma extraordinária, que a gente veja Deus igual Abraão não, Moisés foi lá e viu Deus, igual a Luísa via Jesus. São manifestações que são exceção, mas ele como ele falou para Tomé, né? Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Ele quer que a gente seja muito feliz, então por que Ele não tenha que se mostrar assim, e que mesmo Ele quer infundir em nós a fé, que a gente viver pela fé. Aí ela falou, alimentamos Jesus com amor por Ele, pelas pessoas, por nós mesmos, nos dando verdades para entender melhor Deus, amando os animais, as plantas, a natureza de forma ordenada, amando Deus e o próximo como a nós mesmos.
Amamos mais a Deus conhecendo suas verdades, suas luzes, pois quando conhecemos, amamos o que entendemos e aceitamos tudo como são, sem querer se rebelar. Sim, é a única forma, eu entendi assim, que a única forma de você começar a viver essa tristeza, entender que essa tristeza é dele, entender tudo e passar a aceitar tudo e viver sem querer ofender a Deus, é conhecendo ele. Como que você vai entregar a sua vontade? Como que você vai amar uma pessoa se você não conhece? É impossível. É impossível. Então é isso, deixa eu ver aqui o trecho. Volume 2, trecho 38. 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem, e pelas tantas tentações que me punham o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, me disse. Então ela estava passando por tentações, ela não pecou. E ela queria falar com Jesus: eu pequei. Jesus não deixou. Era tentação. Tentação não é pecado. E aí você acha que é pecado, mas não é. Nesse caso aqui no volume 2, ela ainda passava por tentações do demônio. Porque depois Jesus fala que depois que a pessoa está vivendo na divina vontade, não tem tentação demoníaca. Mas nesse período aqui ela ainda estava sendo tentada, né? Era desígnio de Deus. Deus permitiu que ela fosse tentada para ela vencer. Porque a gente tem que vencer os nossos inimigos, né? Quais são os nossos inimigos? O demônio, a carne e o mundo. Então, como que a gente vai vencer um inimigo sem lutar com ele? Como que eu vou vencer sem lutar? Então, Deus tem que permitir essa luta com o demônio, com a carne, com você mesmo. Então, essa luta com o demônio acaba depois. Depois Deus não precisa mais que você já venceu, você já pisou na cabeça dele. Quando você fala divina vontade, reina na minha vontade, eu não quero mais fazer nunca a minha vontade. E você realmente nunca mais quer fazer a sua vontade, não tem porquê Deus te colocar numa luta com o inimigo, porque você já venceu. Você já venceu. Como que o demônio ganhou como que o pecado entrou? Como que foi a tentação? Não foi na vontade do homem? Não foi a vontade do ser humano que quis fazer a vontade do inimigo? Não foi a vontade divina que foi ofendida porque falou não coma do fruto, e a vontade divina que foi desobedecida? Então, quando você fala e você prova, depois de muitos testes, eu não quero mais fazer a minha vontade, e você é colocado em situações para provar para Deus que você não quer mesmo fazer a sua vontade, que você aceita sempre a vontade de Deus. E aí você toma posse da vontade de Deus. Ele fala assim, ela quer mesmo, ela nunca quer fazer a vontade dela. Então você tem ela como posse, você troca, acontece uma troca de vontades. Você quer sempre a vontade de Deus, ela é sua vida, ela é mais que sua vida. Você prova para Deus que você ama a vontade dele acima de tudo, que você arrisca sua vida para fazer a vontade dele. Você não se importa com mais nada, só com o que ele quer. E Deus sabe quando que ele sabe que você provou, tipo assim, né? Ele é que sabe. E aí vocês trocam de vontade. Então você já venceu o inimigo. Você já venceu a si mesmo, você já venceu o demônio, você venceu o mundo. Quando você fala, eu só quero fazer a tua vontade. Não importa o que acontecer comigo. Eu não me importo com a minha vida aqui na terra. A minha vida aqui na terra é sua. Pode tomar posse de mim, se encarnar em mim e viver aqui na terra, no meu lugar. Como se fosse assim, mas não é no meu lugar que ele vive em mim, faz as coisas usando a minha humanidade. Então, quando você fala assim, pode tomar posse de mim, eu não quero mais fazer a minha vontade. Então, não tem mais o que lutar, não tem mais tentação, não tem mais luta nem com você mesma.
com as suas paixões, com o seu interior. Nem tem mais luta com as suas paixões, porque você já se entregou completamente, já se abandonou em Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que acontecer comigo, quando eu estiver triste, é o Senhor que está triste. Quando eu estiver chorando, é o Senhor que está chorando. Quando eu estiver sentindo dor, é o Senhor que está sentindo dor. E eu tenho essa consciência, aí você vive com essa consciência permanente. Aí não tem mais pecado. Aí se você tá... Tudo que você faz é por amor a Deus. Você não quer mais ofender Ele de jeito nenhum. Você dá a sua vida, você faz tudo para não ofender a Ele. E passa, até aí você fala, não, mas você tem defeitos. Você não importa. Não importa com isso. Senhor, eu sei que eu tenho defeitos, mas eu não vou deixar de viver na divina vontade. Eu não vou deixar de ser o que o Senhor quer de mim por causa desses defeitinhos que eu tenho. Isso é amor também por Deus. Você passa por cima disso. Você fala, eu me vejo completamente imperfeita. Eu me vejo completamente cheia de defeitos, mas eu não vou deixar de cumprir o seu plano. Eu não vou impedir que o Senhor realize o seu sonho em mim, porque eu sei que o sonho do Senhor é que eu viva na divina vontade, que eu volte à ordem. O sonho do Senhor é que tenha santos divinos aqui na terra. O sonho do Senhor é reinar na minha vontade, é vir habitar em mim e me consagrar como uma hóstia viva. É o seu sonho? Então pronto, não importa. Eu não vou ficar olhando para os meus defeitos. O Senhor não vai olhar? Não? Então tá certo. O Senhor está me falando que não tem problema esses defeitos. Eu acredito, eu confio no Senhor. Então pronto, casou. Quando acontecer alguma coisa, que eu falar mais alto que alguma pessoa por causa de alguma coisa que ela fez, ou eu for fazer alguma coisa e não dá muito certo, eu vou continuar em paz, porque o Senhor está falando para mim que se eu perder a paz, perturbação não é de Deus, o Senhor está me ensinando, eu vou cumprir tudo o que o Senhor está falando. Mas eu também tenho a capacidade de entender, então o Senhor vai me explicar, vai guardar tudo para mim no meu coração. Eu vou fazer de tudo, vou dar cada segundo do meu dia para te entender, para te ouvir. O Senhor sabe que eu tenho filho, que eu tenho marido, que eu tenho trabalho, mas o Senhor está dizendo que isso aí não importa. Então pronto, o Senhor está falando, eu acredito em tudo que o Senhor fala. Eu não duvido de nada, o Senhor está falando, então amém. O Senhor que criou, o Senhor é dono do tempo, da vida, da morte, de tudo. O Senhor é dono de tudo, criou tudo. Então eu não tenho que duvidar de nada. Vou duvidar de quê? O Senhor está falando, o Senhor criou o sol, criou tudo. Vai ter capacidade de não criar a santidade em mim? Se eu estou falando que eu quero? O Senhor está dizendo que a única coisa que atrapalha, que impede que o Senhor me transforme em outro Jesus, e mais semelhança de Deus, que me volte à ordem, a única coisa que eu estou falando que faz é atrapalhar é a minha própria vontade, que não quer. Então pronto, eu estou falando que eu quero, então vai acontecer. E quem vai avaliar se já aconteceu, como que está o trabalho, vai ser o Senhor. Quando o Senhor quiser me dizer como que está, eu escuto, mas eu não vou ficar investigando, não vou ficar perguntando, eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer no dia, seguir o que o Senhor está me explicando, na medida do possível, porque eu também tenho minhas limitações, eu não consigo entender tudo de uma vez, e vou viver minha vida tranquila, nessa fé, nessa confiança, nunca duvidar do Senhor. Então, se você não pensar em você mesma, o que é pensar em si mesmo? Fazer sua própria vontade. Se você não faz sua própria vontade, tá pronto. Só pense em fazer a vontade de Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, ele nem deixou ela falar. Então eu lembro quando eu ia confessar, que eu estava passando por muita tentação. Eu falava com os padres, eu ficava doida, porque eu falava, meu Deus, eu tenho que contar tudo isso que está passando, porque eu lembro de Santa Faustina me ajudou demais quando eu estava passando por tentações demoníacas, no início da minha conversão, assim. E eu ficava louca, não sabia o que fazer. E eu abri o diário de Santa Faustina e Jesus falava tudinho para mim o que eu tinha que fazer, e eu segui exatamente o que ele falou. Mau pensamento que você não está pensando, daqui a pouco vem um pensamento horroroso na sua cabeça, não é seu, é tentação, você só rejeita e reza. E assim eu fazia, vinha aquelas coisas na minha cabeça que não sabia de onde estava vindo, os pensamentos horrorosos. Aí ele falava assim, se você confessar as tentações, é também vencer as tentações, para você vencer mais fácil, é rezar e é contar na confissão. Aí eu contava tudinho, as coisas horrorosas passavam na minha cabeça, morrendo de vergonha. Mas o padre falava assim,
E Jesus falava no Padre, né? Jesus falava, isso é tentação do inimigo para você desistir da vida espiritual, da vida de oração. Segue em frente. É normal acontecer isso. Ai, que alívio. Ai, que alívio. É claro que é mais fácil vencer a tentação depois que o padre fala para você. É tentação. Não dê importância. Cala a boca dele. É ele que está te tentando. Para você parar de rezar, para você parar de seguir esse caminho. Então, depois de saber disso, eu falo, então agora eu entendi. Porque eu achava que era eu. Achava que era eu, que era muito má. Mas Jesus falou que não é. Ele que está lá no padre falando comigo, não é você. É o inimigo, você tá numa luta, você está precisando vencer o inimigo. Como você vai vencer? Chamando meu nome, porque só eu posso vencer ele. Não é você sozinha que vai vencer. Então você vai chamar meu nome, vai rezar. Você não vai ficar conversando com tentação, você vai chamar meu nome. Pai, me ajuda. Jesus, Maria. Fala o nome de Maria, ele sai correndo. Então se a Eva tivesse feito isso na hora da tentação, chamado pelo pai, o que ia acontecer? Ô pai, aqui esse homem está falando aqui, essa serpente está falando aqui comigo, que o senhor está mentindo para mim. Que o senhor está falando que eu não posso comer dessa fruta, é porque eu vou ser igual ao senhor. Tem alguma coisa errada, então vamos conversar? Porque ele está falando uma coisa diferente do que o senhor falou para mim. Eu estou confusa. E agora, me explica. O pai teria explicado para ela na hora, o demônio sair correndo, mas ela foi conversar com a tentação. Então, na hora da tentação, é rezar e chamar por Deus, chamar por Jesus. Só Ele que pode vencer a tentação. A gente não é capaz de vencer a tentação sozinho. Tem que chamar por Deus, tem que chamar pelo Pai. Se tem um perigo à frente, você é pequeno, criança, você chama seu papai, sua mamãe. Não é assim que criança faz? Mamãe, eu tô com medo, me acorde. Tem um monstro aqui no quarto, que eles veem monstro, né, na cabecinha deles. Aí você chama sua mãe. Por isso que Jesus fala que a gente tem que ser igual criança. Criança não confia em si mesma. Ela chama a mãe e o pai. Então tudo dá certo quando você vive junto com seu pai. Fala, papai, eu não consigo viver sem o senhor, porque a cada passo que eu dou tem um perigo na minha frente. Então o senhor pode, por favor, me pegar no colo e me levar para todo canto que o senhor for e me proteger? Porque eu não quero viver nesse mundo aqui cheio de armadilhas sozinho. Senão eu vou cair. Eu não consigo, eu sou fraquinha, eu sou criança. O senhor me ajuda? Fica comigo? Pronto. Mamãe do céu, me ajuda? A senhora é minha mamãe, a mamãe cuida do filho, não deixa ele sozinho, porque criança pequena se faz besteira. Então me ajuda. Deus quer isso, que a gente fale, tem essa liberdade, né, de falar isso. Ele quer ser amado, chamado. Ele não vem sem você chamar. Tipo assim, ele te dá liberdade, né? Aí ele falou, se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerá pecado jamais. Se você desaparece e fala igual o padre falou comigo. Isso aí não é seu não, desaparece. Não é você. É tentação do inimigo. Porque você está buscando a Deus, você já entendeu que não quer mais pecar. Você quer pecar de jeito nenhum. Meu Deus, misericórdia. Você está aqui perturbada, com medo, porque você não quer ofender a Deus. Você tem um temor a Deus, então não é seu isso aí. Você quis pensar essas coisas? Não, de jeito nenhum, misericórdia, não quero pensar nada disso. E ver esse pensamento? Então não é seu, desaparece. Né? Então desaparecer, nunca querer fazer sua vontade. Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer, continuou dizendo. Ele não queria ouvir porque ela não tinha pecado. Então, igual o padre falou para mim, ó, fica tranquila. Ele nem, quando eu comecei a falar, ele já me cortava. Não, isso é tentação. Então, fica tranquila. O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Estas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam a metade do bem começado. Quantas vezes eu preparei graças para dar-lhes, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigada a retê-las as graças, porque aí Jesus começou a falar das almas devotas. É o que eu estava falando para ele. Eu falei, ele falando comigo, né? Um defeito que você tenha, o que mais desagrada em Jesus é a instabilidade em fazer o bem, buscar a santidade. Aí você começa a buscar a santidade, você fala para Deus, eu quero a santidade. Aí você começa a ver seus defeitos.
tem um desgosto, alguma coisa que não tá legal, que você não quer daquele jeito, aí você fala, não, é impossível. Olha o jeito que eu sou má, eu sou isso. Eu gritei com meu filho, eu chorei, eu fui falar com meu esposo, não consegui. Jesus falou que eu tinha que falar com ele, que eu tinha que mostrar a verdade. E eu comecei a falar e ele virou pro lado e eu comecei a chorar, não dei conta de falar mais. Eu fui horrorosa, eu devia ter falado mais, devia ter insistido. Não, não tem nada disso. Você tem que ficar de boa, você tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Ele virou pro lado, você cala, tem hora de calar e hora de falar. Então, meu Deus do céu, complicado. Por causa de qualquer coisa a pessoa desiste. Ah, não, mas viver na divina vontade é a felicidade. Eu tô tendo muito desgosto. Então quer dizer que eu não tô na divina vontade, vou sair daqui. Tô tendo muito desgosto. Não, a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Hoje eu tive um desgosto horroroso. Bati o carro no portão, saí com o portão fechado. Imagina uma coisa dessa. Logo de manhã, tá o carro lá no portão. E minha garagem é uma rampa, então o carro desceu. A sorte é que eu ando só devagar. Então desceu, bateu no portão. E por graça de Deus, o portão não amassou, o carro amassou. Meu esposo falou, prejuízo, não sei o que, mas também ficou de boa. E eu vou reclamar de quê? Só agradeço a Deus, obrigado, Senhor. Por causa de uma disso, aí eu falo assim, nossa, mas como assim? Eu tô vivendo a divina vontade mesmo? Porque como que pode acontecer uma coisa dessa? Se é Jesus que está vivendo em mim, Jesus não é distraído. Jesus é perfeito. Ele nunca ia fazer isso. Se é Jesus que está vivendo em mim, ele é ele ia ser um motorista perfeito. Ele nunca ia fazer uma coisa dessa. Então como que aconteceu isso? Eu não estou vivendo a divina vontade. Eu vou sair daqui, vou parar de ler esse livro, porque não está adiantando nada. Eu estou ficando cada vez pior. Eu estou uma péssima motorista. Bati o carro hoje de manhã, distraída. E aí você não aceita seu defeito, não aceita que Jesus está em você, mas que você continua sendo limitada e humana. E tem defeitos. E eu falei só assim. Eu falei, Jesus, é tão maravilhoso ter acontecido isso, sabe por quê? Porque eu vi que meu esposo é tão paciente. Meu esposo é tão desapegado do carro, que eu bati o carro que ele pagou, que ele comprou e pagou, que ele ainda está pagando, eu acho. E ele me perdoou, eu fui lá, abracei ele, pedi perdão. Eu vi o tanto que ele é maravilhoso, que ele é paciente, que ele não brigou comigo. Nossa, que bênção. Me perdoa, papai, porque da próxima vez eu vou ficar mais atenta. E segue a vida e vem trabalhar de boa. Não para por causa disso, não fica. Eu podia estar muito perturbada agora, porque eu tive que fazer terapia para aprender a dirigir. Eu não sabia, eu tinha medo de dirigir, um medo terrível de dirigir. E aí era para eu estar muito perturbada. Era para eu nem ter conseguido vir trabalhar no carro, se fosse antigamente. Mas eu fico de boa. É Deus mesmo. Mesmo os defeitos, enquanto é o tempo mais necessário para aceitar a mim. Então, quando você vê alguma coisa que acontece, você fala, meu pai, me ajuda, porque olha o que está acontecendo. Me ajuda a ser melhor da próxima vez. Né? É o tempo de você se estreitar mais. E estas, em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam a metade bem começada. Eu desisto, porque eu não consigo fazer perfeito. Você quer se ver perfeita, mas você não é. Quantas vezes eu preparei muitas graças, mas vendo tão instáveis, sou obrigada a retê-los. Então, a instabilidade é muito complicada, porque Deus não vai derramar uma riqueza, vai te confiar uma riqueza tão grande. Jesus fala da divina vontade, que é um mar de graças. Não é uma graça ali um pouquinho, não. É um mar de graças. Então, ele não vai confiar na pessoa que hoje está bem, amanhã não está. Hoje tá confiante em Deus, amanhã não está. Hoje tem fé, amanhã não tem. Hoje dá a vida por Jesus, amanhã corta o dedo e já desiste de tudo e começa a blasfemar contra Deus. Não tem como ele viver desse jeito. Hoje você ama, mas você não ama. Como que ele vai confiar os segredos dele para você? As verdades? Depois, sabendo que não queria saber nada do que eu queria dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal do corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Amém, filho de Jesus. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo.
que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons, e os frutos da divina vontade, dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 6, 29 de abril de 1904. A vida de Deus manifesta-se nas criaturas, com as palavras, com as obras e com os sofrimentos, mas o que manifesta mais claramente são os sofrimentos. Continuando o meu estado habitual, me encontrei rodeada por 3 virgens, as quais, tornando-me a viva força, queriam me crucificar sobre uma cruz, e eu, como não via ao bendito Jesus temendo, punha resistência, e elas, vendo minha resistência, me disseram: Irmã caríssima, não temas que não esteja nosso esposo. Deixa que te comecemos a crucificar, que o Senhor, atraído pela virtude dos sofrimentos, virá. Nós viemos do céu. E como vimos males gravíssimos que estão por acontecer na Europa, para fazer com que pelo menos aconteçam mais benignos, viemos fazer-te sofrer. Enquanto isso, me trespassaram com pregos as mãos e os pés, mas com tal crueza de dor que me sentia morrer agora. Enquanto sofria, veio o bendito Jesus, e vendo-me com severidade, me disse: Quem te ordenou que te pusesse estes sofrimentos? Então, para que me serves? Para não poder nem sequer ser livre de fazer o que quero? E para ser um contínuo estorvo à minha justiça? Eu no meu íntimo dizia: que quer de mim? Eu nem sequer queria, foram elas que me induziram e a toma contra mim, mas não podia falar por causa da dor. Aquelas virgens, vendo a severidade de nosso Senhor, mais me faziam sofrer, tirando e voltando a cravar os pregos, e me aproximavam a ele, mostrando meus sofrimentos, e quanto mais sofria, mais parecia que o Senhor se apaziguava, e quando o viram mais apaziguado e quase enternecido por meu sofrer, me deixaram e se foram, deixando-me só com nosso Senhor. Então ele mesmo me assistia e sustentava, e vendo-me sofrer para me reanimar, disse-me: Minha filha, a minha vida manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com os sofrimentos, mas o que a manifesta mais claramente são os movimentos. Enquanto estava nisto, o confessor veio chamar-me à obediência, em parte pelos sofrimentos, e em parte porque o Senhor não me deixava, não podia obedecer. Então lamentei-me com Jesus, dizendo: Senhor, como é que o confessor está esta hora? Agora, justo agora devia vir? E ele: Minha filha, deixa que fique um pouco conosco e que participe também em minhas graças. Quando alguém continuamente frequenta uma casa, participa do pranto e do risco, da pobreza e do pranto e do riso, da pobreza e da riqueza. Assim é do confessor, não participou de suas mortificações e privações, agora participa de minha presença. Então parecia que ele participava a força divina, dizendo-lhe: a vida de Deus na alma é a esperança. E por quanto esperas tanto de vida divina, contes em ti mesmo. E assim como a vida divina contém potência, sabedoria, fortaleza, amor e outras coisas, assim a alma se sente regar por tantos fluxo por quantas são as virtudes divinas, e a vida divina cresce sempre em ti mesmo. Mas se não esperas no espiritual, e pelo espiritual participará também o corporal, a vida divina se irá
consumido até apagar-se de tudo. Por isso, espera sempre. Depois, com esforço, recebi a comunhão e depois me encontrei fora de mim mesmo e via 3 homens em forma de 3 cavalos indômitos, que desenfreados na Europa, fazendo tantos estragos e sangue, e pareciam que queriam envolver como dentro de uma rede a maior parte da Europa, em guerras encarniçadas, todos tremiam à vista deles, diabos encarnados, e muitos ficavam destruídos. Amém, Fiat. Então, nesse trecho aqui é muito comprido, né? Mas a parte importante que Jesus fala aqui, né? Que ele se manifesta, né? A vida de Deus, né, é manifestada nas criaturas, né? Com as palavras, com as obras e com os sofrimentos. Mas é nos sofrimentos que se manifesta mais claramente. Então, aqui é interessante, né? Que veio essas 3 donzelas, essas 3 virgens, e veio crucificar a Luísa, e ela não vendo Jesus, ela não queria, né? Ela resistiu, mas aí elas falaram que vieram do céu e crucificaram elas, né? Engraçado, com 3 cravos, cada um pregando, né? É interessante que esses 3 cravos, um crucificou a mão direita, outro a mão esquerda, e o outro os 2 pés de Nosso Senhor. E interessante também, porque Jesus falou, né, que esses 3 pregos que ele estava falando lá, né, que ele crucificou os 3 tributos do homem, né, que é a vontade, que é a inteligência primeiro, né, a memória e a vontade. Crucificou, né, esses nossos tributos, as nossas potências. E justamente as virgens estavam crucificando, né, com os 3 cravos, né, as mãos e os pés da Luísa. E o que me chamou a atenção aqui também, uma luz que eu tive, que a misericórdia, como ele fala na Santa Faustina, o maior tributo de Deus é a misericórdia. Então ele me pareceu que essas virgens que vieram que é o tributo de Deus, da misericórdia. Então, a misericórdia chegou mais rápido que próprio Deus ainda. Chegou mais rápido que Jesus. É isso que eu tive, sabe? Essa luz, essa impressão. Chegou mais rápido que ele. E da justiça vem a misericórdia. Porque se vem a justiça de Jesus, que é justo, né? Que vem os castigos para a conversão das pessoas, que também é prova do amor dele, da misericórdia. Também está na justiça, né, de consequência do pecado e se sofrer, então é justo que sofra, né, para se tornar humilde e se corrigir desse erro, né, e saber que ter essa humildade, né, que é Deus que manda aqui em tudo, né, Deus que governa tudo. E para essa alma para desprender, né, para matar, para queimar o orgulho da alma, para parar de pecar. Mas aí a misericórdia chegou primeiro e daí a Luísa conseguiu aplacar, né, a justiça de Deus. E tanto que Jesus ficou apaziguada, né, aqui que falou, né, ficou apaziguado. E assim que a donzela apresentou para o Senhor, né, o sofrimento da Luísa, e que esses males, né, fosse menos mal, né, acontecesse mais bem nesses males. Então aqui, né, que a guerra ia, de certa maneira ia acontecer, né, mas não com aquela maldade brutal, né, para que as pessoas morressem, não se salvassem, mas tanto assim na presença corporal, material, né, que sofressem os castigos, mas menos, não a ponto de ficar aquela mortalidade de muitas almas ir para o inferno, né, não se salvar, mas que viesse os sofrimentos, que as pessoas sofressem, né, sofressem fraturas, sofressem golpes, né, mas que os pecadores continuassem, assim eu penso que Jesus está mostrando, né, que preservasse a vida dos pecadores para que eles, com esse sofrimento, sobrevivessem a esse sofrimento e se convertessem.
pedisse ajuda de Deus e se convertesse, né? É esse que as donzelas estavam apresentando aqui. Que eu acho interessante, né? Que Deus nunca quer o nosso mal, né? Ele manda esses castigos. E como a Luísa era a vítima, e ela aplacava, né? A ira, né? Descarregava nela. Então os maus até que aconteciam em parte, porque Jesus já tinha até que sair dela, né? Para mandar os castigos, mas pela misericórdia também, né? Ele era justo, né, que mandasse os castigos por causa do sofrimento, né, dos pecados, né, da humanidade que estava se perdendo e não queria mais reconhecer a Deus em nada, né, não queria ver Deus em nada. Mas nisso está a misericórdia também do Senhor. E é nesse sentido que eu vejo, né, que a misericórdia está em tudo em Deus, tanto que chegou mais rápido do que Jesus, né, e esses castigos que ela viu, né, que desses 3 homens, né, de cavalo lá, que ela vê essa figura de homens endemoniados que todos temiam, quer dizer, ia vir os flagelos, mas por ela ter sido vítima, ia amenizar esse castigo pelo menos, né, mas que ninguém ia estar isento, né, ao ponto de receber esse presente de Deus, né, todos receber esse presente de Deus, para sua própria salvação, para tudo para a glória de Deus, né? Glória de Deus. Então, aqui que Deus fala, né, que a vida dele, a vida da alma, né, é manifestada. A vida de Deus, né, se manifesta nas criaturas, né, nas almas. E com as palavras, claro, né, que pelas palavras a gente a vida de Deus vai ser manifestada, né, nessas palavras, nas palavras que nem as leituras, né, do livro do céu, as leituras da mística, até do Evangelho, com as obras também, né, com a prática. Assim, a vida da divina tem 2 práticas. A prática da virtude na santidade divina são os exercícios das virtudes que a pessoa faz e tem que manter essa constância por meio de mortificações, que é oração, jejum, né, essas penitências, para elas continuarem no exercício das virtudes. Mas esse exercício das virtudes, elas têm que praticar na vontade delas, a maneira que elas têm que educar essa vontade delas, que é a vontade humana delas, tem que educar na santidade. Então, assim, elas vão adquirindo os méritos com os méritos de Jesus, né? Então, e Deus vai santificando elas por meio, né, dessa santidade humana. Então, com a graça de Deus, elas vão praticando essas virtudes, tudo na graça de Deus, que Deus dá a graça, né? Que Deus, ele sofreu por nós, morreu, né, do seu fiat de redenção, ele morreu por nós, consumou tudo no Calvário. E a fim de que fôssemos consumidos, né, no seu sofrimento, na sua paixão. E então, por graça, eles praticam o exercício da virtude, por meio da mortificação que eles mesmos escolhem, né, jejum, penitência. A penitência seria do sacramento da confissão, se humilhar lá, né, se acusar, falar certinho, né, não é uma confissão mal feita, mas uma confissão bem feita, né, na missa, na comunhão. Então eles veem isso tudo como penitência, né, assim, a vida do sacramento, né, oração, jejum, até fala aquelas 5 pedrinhas que tem o rosário, confissão, né, isso da santidade humana, mas a santidade divina, o segredo, a chave da gente viver todas as virtudes, assim, divinizado, né, a gente recebe isso naturalmente, né, a gente vive já todas essas virtudes, como a Aline estava falando na escola hoje, né, que a gente vai adquirir todas as virtudes, né, as virtudes completas, inclusive da mortificação, assim como Nossa Senhora, né, assim a gente vamos viver divinizado, na santidade divina em nós. Então, essas
essas práticas da virtudes, essa é do nosso natural, né? Não é que a gente pratica, a gente não existe. A palavra-chave é eu não existo, né? Eu não existi. Se eu não existo, como é que eu vou pecar, né? Se eu não existo, né? Se eu não existo, é Deus, né? As virtudes que tem, o conhecimento, a vida na divina vontade, que é toda virtude, né? É Deus em nós, né? Então é tudo de maneira natural, né? Sem o nosso esforço, né? O que cabe a nós para ser infuso na divina vontade cada vez mais é ter esse conhecimento, que é ler o livro do céu, que nem aqui eu estou me esforçando, né? Eu estou primeiramente estudando os estudos da escola, depois eu estou lendo, né, o livro do céu, já estamos no volume 2, mas aí Jesus está me colocando, né, para fazer as partilhas lá na casa, né, do estudo. Eu estou sentindo uma inquietação, mas é Jesus mesmo, né, mas com a graça de Deus, quando é obra de Deus, Ele sustenta tudo, então a gente dá conta. Com a graça de Deus, né, eu vou fazer os estudos da escola, daí vou fazer as partilhas lá. Não sei como que Deus vai conduzindo tudo, né? Depois a partilha nas outras casas também, né? Vou fazer meu trabalho, cumprir com a minha obrigação aqui, cuidando da minha família, da casa e as outras atividades que eu tenho, e sem peso nenhum, porque a vida na divina vontade é tudo sem peso. E os nossos cansaços são coisas naturais que a gente suporta, mas tudo sem peso, né? Que nem a vida de São José lá, né? Que Jesus falava, né? Que não tinha peso na vida dele, né? Era só o espiritual. Então, assim, nós também, né? Só o espiritual. Embora a gente tenha a matéria, o corpo, mas esse corpo serve para vestir a Deus, nosso Senhor, né? Esse que é o Filho da Divina Vontade, é assim, ele veste, né? O corpo dele é a veste de Jesus, da Santíssima Trindade, aliás, né? Pai, Filho e Espírito Santo, toda a Santíssima Trindade em nós. Então, a gente vai viver mais o espiritual do que o material. Mas o material é tudo, né, na ordem natural, a gente faz tudo certinho. Mas é interessante mesmo isso, né? É uma delícia não existir mesmo. Né? Muito bom não existir, sabe, ser um nada. Né? Maravilhoso, porque a gente vai vivendo, né, essa vida, essa santidade divina, divinizada, né, e as virtudes passam a ser tudo naturalmente, né, em nós, né, a gente vai vivendo de modo natural, né, sempre com essas virtudes hoje, amanhã e sempre, né, a cada momento, sempre, 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 né, e eu acredito, né, que até chegar à perfeição, né, quanto mais infuso na divina vontade, mais a gente vai alcançando essa perfeição, porque daí morrer completamente para si mesmo, né, assim como Nossa Senhora e a Luísa também, né, no final da vida dela, quando ela estava bem infusa. Então, é assim que vem o reino da divina vontade, né, sobre a face da terra. Perdão, gente, eu falei errado, essa parte que eu estava falando da prática dos exercícios, né, na santidade humana, é que eu falei o contrário, eu tô com essa mania, sabe, de falar as coisas ao contrário, mas eu estava querendo falar santidade humana, né, que a pessoa pratica, a pessoa mesmo vai praticando os exercícios, né, das virtudes, e com a graça de Deus, que ela vai, tem que, para ela estar perseverante, né, nessa prática das virtudes, é assim, através dessas 5 pedrinhas, né, que é o rosário, né, o jejum, as penitências, que é a vida dos sacramentos, coisa e tal, né. Aí eu estava falando depois, que daí eu falei certo, né, que na santidade divina, né, as práticas de exercícios não é mais assim da gente, isso vem naturalmente, porque a gente está na santidade, a gente está divinizado, né, na santidade divina, é que eu estava falando aí depois, né, que daí o segredo é não existir, né, se a gente não existe,
A gente não vai pecar se a gente não existe. Se a gente não existe, né? É Deus, né? Que é a nossa perfeição, é Deus, com as suas virtudes, né? Como a de Nossa Senhora, né? Que ela era completa, né? Nas virtudes, né? Mas isso de forma natural. Mas isso vai depender, né? Do nosso nada, né? Quanto mais a gente se esvaziar do nosso nada, que eu estava falando aí.